Quando meus pais disseram que nós mudaríamos para Ilhéus, eu não acreditei de primeira. Estávamos em Salvador, nossa vida era simples, mas estável. Meu pai, jornalista investigativo, recebeu uma proposta para trabalhar em um jornal regional que cobriria política e folclore no sul da Bahia. Minha mãe, professora de história, parecia encantada com a ideia. Já eu, com 13 anos, só pensava na escola nova, nos colegas estranhos e no medo de me sentir um intruso. Chegamos a Ilhéus no final de janeiro. Era uma cidade que parecia ter parado no tempo. As ruas de paralelepípedo do centro histórico, as construções coloniais dos coqueiros em fileira ao longo da orla, tudo parecia saído de um livro antigo. Nossa nova casa ficava no Pontal, uma área tranquila, mas cercada por matas densas que avançavam sobre os limites do bairro. A casa era antiga, herança de um parente distante do meu avô, e ficava no final de uma estrada de terra quase escondida entre árvores grossas e um manguezal escuro. Durante o dia o cenário era bonito. O verde brilhava com o sol e as cigarras enchiam o ar com seu som familiar. Mas de noite o vento soprava estranho e parecia que a mata respirava com vida própria. Minha nova escola ficava no centro. O prédio era simples, de muros altos com janelas de madeira e salas abafadas. Na primeira semana fui ignorado por quase todos. As crianças pareciam ter crescido ali como parte da terra. Eu era o estrangeiro. Foi no segundo recreio que conheci Kaique. Ele estava sentado sozinho com um caderno de desenho no colo. Desenhava uma figura estranha, um homem peludo com dentes enormes e olhos como brasas. "Você é o menino da casa do Pontal?" perguntou ele sem tirar os olhos do caderno. Assentei. Não devia andar por lá de noite. Aquela mata tem bicho. Bicho que anda em duas pernas, mas não é gente. Achei que fosse brincadeira, mas os olhos de Kaique não brincavam. E, no fundo, algo naquela fala me arrepiou. Certa tarde, voltando da escola, resolvi cortar caminho por uma trilha entre a mata. O sol ainda brilhava, mas o calor era sufocante. O barulho de insetos e o farfalhar das folhas me cercavam. Foi ali que ouvi o primeiro estalo. Parado no meio da trilha, escutei galhos se partindo. Um cheiro forte de terra molhada, misturado com algo metálico, invadiu minhas narinas. Olhei em volta, tentando enxergar além das sombras. Nada, mas meu corpo inteiro se arrepiou. Corri para casa. Quando cheguei, percebi pegadas no barro ao lado da varanda. Grandes, mais do que pés humanos. Tinha 4 dedos largos, com sulcos profundos, como se garras tivessem afundado na lama. Mostrei aos meus pais. Meu pai disse que devia ser um cachorro. Minha mãe ficou em silêncio e naquela mesma noite espalhou sal grosso nos cantos da casa. Capítulo 4. Lendas e Verdades. Na escola, Kaique me mostrou seu caderno. Havia ali dezenas de recortes de jornal antigos, relatos de moradores, desenhos, mapas da região. Ele volta sempre com a lua cheia. Já atacou bicho gente, hein? E ninguém nunca conseguiu matar, disse Kaique com a voz firme. Mostrei as pegadas no meu celular. Ele olhou e assentiu. É ele, o filho da mata, o lobisomem de Ilhéus. Naquela noite sonhei com olhos amarelos. Sonhei com ruivos. E acordei com o som de passos no telhado. Foi em uma sexta-feira, noite de lua cheia. Estava voltando da casa de um colega depois de um trabalho de escola. A estrada estava deserta, e o céu límpido deixava a lua brilhar com força. Evitei a trilha da mata, mas ainda assim o caminho era cercado por árvores dos dois lados. Ouvi o grito, um grito que não era de animal conhecido. Era dor, era raiva. O som reverberou no chão. Comecei a correr. Senti algo me observando, algo próximo. Quando virei o rosto, vi. A criatura estava a poucos metros. Tinha pelos escuros, patas como mãos, um focinho pontudo e olhos que ardiam como fogo. Era grande, muito maior do que qualquer homem. Ele não correu. Caminhava como se soubesse que eu não tinha saída. Eu me virei e corri com todas as forças. Atrás de mim, galhos quebravam, folhas voavam. Kaique apareceu na curva da estrada, com uma lanterna forte e um sino. Começou a gritar orações enquanto sacudia o sino. O lobisomem gritou, uma mistura de lamento e ódio, e sumiu na mata. Kaique me levou até seu Djalma, um velho benzedeiro que morava nos arredores de Olivença. Era um homem seco de fala firme e olhos fundos. A maldição do lobisomem é antiga, menino. Passa pelo sangue, pelo pecado, pelo silêncio. Às vezes a pessoa nem sabe que carrega isso dentro dela. Contamos o que vimos. Ele nos deu um rosário de madeira escura, um pote com óleo de arruda e nos fez prometer que não iríamos sozinhos até a mata nunca mais. O bicho não mata só com o corpo. Ele planta a semente do medo. E o medo é o que o alimenta. Descobrimos pelos registros de jornal e relatos antigos que José Arlindo havia sido padre
muitos anos antes. Após ser acusado de um crime e o desaparecimento de uma criança, ele se isolou. Sumiu na mata. Alguns diziam que ele enlouqueceu, outros que foi punido. Kaique acreditava que era ele, o lobisomem. Seu corpo jamais foi encontrado, mas os ataques começaram logo depois do seu desaparecimento. Com a ajuda de seu Djalma, montamos uma armadilha. Usamos sal grosso, cruzes de madeira, velas bentas e uma corrente de ferro velha que, segundo Djalma, havia sido benzida em Trancoso décadas antes. Esperamos na mata. Quando a lua atingiu o ponto mais alto, ele apareceu. A criatura surgiu do escuro com um uivo que fez os ossos tremerem. Se aproximou devagar. Quando pisou dentro do círculo de sal, hesitou. Olhou para mim e seus olhos brilharam diferente. Não era raiva, era dor. Me liberté, disse com uma voz que parecia rasgar o ar. Toquei sua testa com a cruz. Ele gritou. Sua pele começou a rasgar, os pelos queimaram como palha. Aos poucos a forma humana apareceu. Um velho nu sujo chorando. José Arlindo. Ele nos olhou uma última vez, sussurrou obrigado e sumiu. Como fumaça, nos meses seguintes a paz voltou, mas não por muito tempo. Uma criança nasceu na vila, filho de uma mulher atacada por um bicho durante a gestação. Tiago, o menino, tinha olhos dourados. E à medida que crescia, ficava mais estranho. Sumia à noite. Animais começaram a desaparecer de novo. Um dia eu acordei com arranhões no braço. A cicatriz do meu encontro com o lobisomem queimava. Kaique me olhou sério. Passou para você. Parte da maldição está em você agora. Uma última noite. A lua cheia mais clara do ano. Fomos até a mata, eu, Kaique e seu Djalma. Encontramos Tiago já tomado pela fera. Lutamos, rezamos, usamos tudo que tínhamos aprendido. No fim consegui conter a besta. Mas algo mudou dentro de mim. Algo ficou. Desde aquele dia ouço uivos ao longe. Vejo sombras nas noites claras. A maldição não morre. Apenas muda de dono. Hoje, aos 30 anos, ainda coloco sal nos cantos da casa. Ainda acordo suando frio nas noites de lua cheia. Porque sei que ele ainda vive. Dentro de mim.